2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, eu quero ler com os irmãos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 1. Amém? Amém. Talvez Capítulo 1, versículo 1. Isso, do 1 ao 11. Talvez a minha versão vai estar um pouco diferente dos irmãos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, e se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Ensina o Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações e a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Só até aqui a leitura, e eu queria meditar com os irmãos que as tribulações, os sofrimentos que nós passamos, muitas vezes, como foi falado aqui, né? Nós não entendemos. A irmã Rose leu um texto lá de Êxodo 14, falando que aquele povo estava sendo preparado para receber uma grande bênção do Senhor. E eles no caminho ali, eles começaram a duvidar e eles questionaram o propósito do Senhor. Falou, nossa, não era melhor nós ter morrido lá no Egito, não, porque era melhor nós servir como escravo do que morrer aqui. E Deus tinha uma promessa, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para aquele povo, mas a hora que a coisa apertou, a hora que o sofrimento chegou, a angústia chegou, a tribulação chegou, a primeira coisa que eles fizeram é desviar a atenção de Deus e colocar a atenção deles nos problemas, como foi lido aqui. A irmã Márcia falou também sobre as águas profundas, né? Onde nós perdemos o controle dos nossos pés, né? Citou Ezequiel, citou ali Jesus mandando eles ir para as águas mais profundas para poder ali cumprir o propósito deles, e eles até questionaram, mas nós já pescamos a noite inteira, né? Nossa, nós somos pescador profissional. Ele chega, mas é sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E muitas vezes a gente acha que a gente está no controle das coisas, e na verdade não temos controle de nada, e graças a Deus por isso, né? Amém. Mas aqui Paulo está falando dessa angústia, desse sofrimento, o desânimo que às vezes abatia. Inclusive o propósito dessa carta de Paulo aos Coríntios foi justamente falar sobre um consolo, sobre um encorajamento. Era isso o propósito principal dessa carta de Paulo aos Coríntios. Mas essa questão do desânimo, essa questão da tristeza por conta de uma tribulação, por qualquer abatimento da nossa alma, isso atinge a todos nós, que nós somos humanos. Para você ter ideia, o Spurgeon, aquele grande pregador, ele escreveu uma frase muito interessante, que eu quero ler para vocês aqui, ó. Ele, numa pregação, ele falou para os irmãos assim, ó, eu passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais vocês experimentem tais extremos de infelicidade. Spurgeon,
né? Que eles falam que é o príncipe dos pregadores. Ele pôs isso num sermão e falou para a igreja que ele estava pastoreando, e ele falou: olha, tem hora que eu fico assim. E Paulo, antes de expor, já tinha escrito isso. Paulo falou aqui, nesse versículo 8, que porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele está falando aqui que o negócio estava tão sofrido, nós não sabemos exatamente o que estava passando, mas ele falou que foi tão complicado que ele estava até desanimando de viver. Era isso que ele estava falando. Eu já estava largando mão, não queria, já queria que morrer mesmo, porque eu não estava dando conta mais de tanto sofrimento. Então Paulo falando que realmente esses vazios, essas tristezas, esse desânimo pode acontecer. Inclusive nós falamos que o desânimo também não faz acepção de pessoas, né? A gente fala que Cristo quer que na igreja não tenha acepção de pessoa, mas o desânimo, a desesperança, às vezes por conta do sofrimento, por causa de tanta notícia ruim, tanto, ela não vai fazer acepção de pessoa. Pode ser o mais forte, pode ser o crente mais antigo, pode ser quem for, pode ser o pastor presidente. Tem hora que tem situações que parece que esse desânimo chega e ele não faz acepção de pessoa. Sim. E o que acontece aqui? Paulo, então, sabendo disso, sabendo da estrutura do ser humano, ele escreve essa carta. Então, a 2 Coríntios, ele tem um objetivo muito claro aqui, que era consolar, encorajar e incentivar os irmãos, né? E essa palavra, ela vai aparecer aqui nesse texto que nós lemos, essa palavra, ou então uma parecida com ela, que tem o mesmo sentido, ela aparece 18 vezes. 18 vezes, no sentido de que o que é esse consolo, esse encorajamento, esse incentivo? Nesse texto nós lemos aqui, ele significa chamar para junto de alguém a fim de ajudar. Era isso que Paulo estava fazendo. Ele estava falando das tribulações, ele não estava desprezando o impacto que essas tribulações, o sofrimento tem na vida do ser humano, mas ele está consolando e encorajando. E para fazer isso, para ele manter-se firme, embora ele tenha passado até por desânimo da própria vida, ele tem um segredo, e é isso que ele vai falar. E qual que é o segredo que Paulo vai falar para esse povo? O segredo é Deus, é se apegar a Deus. E quando nós nos encontramos desanimados, pronto para desistir, por qualquer motivo que seja, por qualquer motivo que nós estejamos fracos, ou por medo, ou por notícias ruins, ou por tribulação, por sofrimento, qualquer que seja ele, qualquer motivo que traz fraqueza para nós, o segredo é nós tirarmos o foco de nós e olhar para Deus. Aquele povo do Egito olhou para eles, para a situação deles, por isso que eles tremeram, por isso que o texto lá de Êxodo 14 falou que eles queriam voltar, porque eles tiraram os olhos de Deus. Mas Paulo está falando que o segredo é o contrário. Se o negócio está complicado demais, nós tiramos os olhos, as vistas de nós mesmos, da situação que está nos afligindo, e aí que nós fixamos esse olho, o nosso olhar, a nossa fé no Deus que nós servimos e o Deus que nós conhecemos. Então nós precisamos mudar o foco, primeira coisa. Mas aí Paulo, ele vai usar, né, da sua experiência, porque ele passou por muita coisa difícil e que Deus sempre o animou e Deus sempre o livrou, e ele vai usar essas experiências para dar ânimo a esse povo. E ele fala de 3 coisas simples aqui desse texto para eles. E ele vai falar primeiro, ele vai falar para esse povo tinha que se lembrar do que Deus é para eles. Primeira coisa que eles iam falar. Nós vamos ver isso aqui dentro do texto. A segunda coisa, eles tinham que se lembrar o que Deus faz por eles, por aquela igreja. E a terceira coisa é o que Deus faz por meio deles. Então, lembrar o que Deus faz por eles, lembrar o que Deus faz por eles também, né, no meio deles, e falar também como que Deus age através desse povo e que vai usar as tribulações para fortalecer outras pessoas. Então, aí, se você olhar no verso 3, Paulo está falando para lembrar, o povo lembrar-se do Deus que é por vocês. Olha o que ele fala, só no versículo 3. Falando bendito, ou seja, vocês dêem uma ação de graças a esse Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Primeira coisa, para consolar a tribulação, consolar o sofrimento, primeira coisa que vocês têm que fazer, louvem a Deus por quem Ele é, pelo que Deus é. Está falando aí, bendito, vocês têm que bendizer, têm que louvar a Deus, por quê? Porque Ele
é Deus. Bendito seja Deus, louva a Deus. Lembre de quem é o Deus que vocês servem. Mas além de vocês lembrarem e louvarem a Deus, para vocês passar por essa tribulação, coloca os olhos lembrando que vocês devem louvar a Deus porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aí, ó, continua. Louve a Deus, bendito seja Deus e bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quem é Jesus. Lembra o que Jesus fez por você. E esse Deus que nos livra e que pode tirar o foco de vocês das tribulações e do sofrimento, vocês precisam lembrar que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Deus, Ele dá graça, Ele é misericordioso. Além dele ser Deus, além de ser Pai de Jesus Cristo, vocês louvem a Deus porque Ele é o Pai de misericórdias. Ele está falando para o povo, para falar assim, olha, põe a cabeça de vocês em quem é Deus, o Deus que vocês servem, Ele é Deus, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é Pai de misericórdia. E se vocês pensarem no que é misericórdia, a diferença entre graça e misericórdia, graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E misericórdia é o contrário, Ele não nos dá o que nós merecemos. E Lamentações, Jeremias vai falar, né, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque ai de nós se Deus nos desse o que nós merecemos, porque tantas vezes nós somos incrédulos, tantas vezes nós fraquejamos, tantas vezes nós duvidamos, tantas vezes a nossa fé oscila, e tantas vezes nós estamos, né, às vezes achando que nós estamos controlando tudo, nós queremos controlar, acha que nosso pé está firmado, e na verdade, né, nós achamos que nós controlamos alguma forma, que estamos sujeitos a alguma coisa, e como a Márcia falou esses dias, né, nós estamos com os pés e mãos atadas, na verdade. Ah, se não é Jesus para nos livrar da fornalha. Ah, se não é Deus para nos livrar todos os dias. Mas então Ele é misericordioso. Por mais que nós falhemos com Ele, Ele usa dessa misericórdia. E Ele não nos aplica o que nós merecemos. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia se refere à misericórdia como sendo uma riqueza. Está lá no Salmo 5, no versículo 7. Ela se refere à misericórdia como uma grandeza de Deus, está lá em Números, no capítulo 14, no versículo 19, falando que essa misericórdia é uma grandeza de Deus. Fala que essa misericórdia também é uma multidão, porque é tão grande essa misericórdia que é como se fosse uma multidão, está lá no Salmo 51, versículo 1. E para ele continuar falando, para esse povo lembrar-se do Deus que é por eles, que é por vocês, ele termina aqui o verso 3 falando que Ele é o Deus de toda consolação. Então, além de ser Deus, Ele é Pai de Jesus Cristo, Ele é Pai de misericórdia e Ele é Deus de toda consolação. É interessante porque se Ele traz esse consolo, se Ele é esse consolador em qualquer circunstância que nós estamos, não é somente para nós pegarmos esse consolo e sermos consolados, porque Ele vai falar que Deus vai usar esse consolo que Ele nos consola, o conforto que Ele nos dá para fazer isso com outras pessoas. Mas a primeira coisa que Paulo está falando aqui é para esse povo se lembrar que o consolo de Deus geralmente não vem do jeito que a gente acha. Porque quando a gente vai consolar uma criança, que às vezes está inconsolada por qualquer motivo, a gente usa de todo subterfúgio, até dar um doce para ela, até dar uma balinha, um sorvete, a gente usa um subterfúgio para consolar uma criança, mas Deus não faz isso conosco. Às vezes uma criança, até às vezes a esposa, para a gente consolar, deita aqui, passa a mão no cabelo, né? A gente faz isso. Mas Deus não é assim que Deus age. Deus não quer que nós sejamos mimados, Deus não quer que nós sejamos fazendo birra para Ele. Deus não se impressiona com a nossa baixar o olhar e ficar triste. Deus, isso não impressiona Deus, mas Deus espera de nós que nós levantemos a nossa cabeça e que nós cremos piamente que a nossa força em nosso coração vem dele através da sua palavra, do seu Espírito Santo, para nós enfrentarmos a dificuldade e que nós vamos vencer, porque nós somos fortes? Não. Porque nós estamos controlando as coisas? Não. Mas porque Ele é Deus. E Ele é Deus de consolação. Ele é Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu força para Ele enfrentar o que tinha que enfrentar e nos ganhar e nos salvar. Então o consolo de Deus, o Deus que é Pai dessa consolação, que traz essa consolação, que é Deus de toda consolação, Ele vem através do quê? De fortalecimento do seu povo, através dessa palavra, através da fé e através do Espírito Santo. Não é passando a mão na cabeça, não é dando doce, não é atendendo a birra ou tristeza, nada disso.
Ele quer que nós sacudimos a poeira, cremos nele, independente da circunstância que nós vamos enfrentar. Então Paulo está falando isso para esse povo. E é interessante porque quando ele fala aqui que o Deus de toda consolação, e no 4, e diz que é ele que nos conforta, essa palavrinha de conforto, no latim ele é formada por duas palavras, que é com força, que dá o conforto. E a palavra grega, ela quer dizer aqui no original, que é acompanhar e ajudar. E que é o termo exatamente usado para o Espírito Santo, o Consolador. Então Deus é o Deus que dá força, mas ele também nos consola através do seu Espírito Santo. Nos dá força através da sua palavra, porque gera em nós fé. A fé vem de ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Mas além dele dar força através da sua palavra, ele ainda usa o Deus Espírito Santo para nos confortar e nos ajudar. Então ele não nos deixa sozinho, né? Deus pode encorajar através da sua palavra. Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, mas ele vai já dar a sua palavra. Por algumas vezes ele vai usar o Espírito Santo para nos confortar também, nos trazer o consolo. Mas por muitas outras vezes, irmãos, ele vai usar outros irmãos para nos dar os ânimos que nós precisamos. Ele usa a palavra, ele usa o Espírito Santo, mas ele usa aqui a igreja, uns aos outros. E Paulo vai falar isso aí em 2 Coríntios, ainda no capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Olha o que ele falou para essa igreja, ainda aqui no capítulo 2, do 7 ao 8. Ele disse assim, ó: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ele está falando para a igreja que aquele irmão que havia pecado, que estava triste, que a igreja às vezes tinha exprimido ele, falou assim, vocês precisam ir lá, vocês, confortar, ajudar, animá-lo, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha só a forma que Deus também usa para nós confortarmos uns aos outros. Ele é o Deus de conforto, ele é o Deus que dá o conforto, ele é o Deus consolador, mas ele usa a sua palavra, usa o Espírito Santo, mas muitas vezes, mãe Joanilda, ele usa uns aos outros. E nós temos que ser gratos por isso. E nós temos que ser fortalecidos em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio às angústias, crendo e lembrando que Deus que é por nós, que é por vocês, é o que Paulo estava falando. Mas Paulo fala o segundo lembrete para eles. Além deles lembrarem do Deus que era por eles também deviam lembrar do Deus que faz por eles. Olha, vocês têm que lembrar do Deus que faz por vocês. E está aí no verso 4, na parte A do versículo 4, e do 8 ao 11. Olha o que diz lá, a parte A do versículo 4. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha, Deus é por vocês, para vocês, mas Deus também faz por vocês. Por quê? Porque o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que é Pai de misericórdia, o Deus que é de toda consolação, ele também faz por vocês. O que ele faz? Ele conforta. E olha o que ele fala do verso 8 ao 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de esperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós. Depois ele vai falar já parte dos irmãos. Mas aqui ele está mostrando para aquela igreja, para lembrar do que Deus faz por nós. Ele permite tribulações? Permite. Ele permite sofrimentos do ser humano? Permite, irmãos. Permite sim. Mas todas essas permissões de Deus, ele tem um propósito específico. Tudo que nós passamos aqui está no propósito de Deus, está no controle de Deus, não é acaso. Porque se você achar da perspectiva, né, humana, que só pode ser 3. Tem 3 discussões a respeito disso, das leis do sofrimento, através das catástrofes, através das dificuldades. A primeira perspectiva humana é que é o destino ou acaso. Mas se você crê no destino ou acaso, então você pode existir, você não precisa fazer nada, você não precisa orar, você não precisa, né, não, é destino, é acaso. Quem crê nisso, no destino e acaso, ele está à própria sorte, então ele não tem nada o que fazer.
né? Mas tem uma segunda perspectiva que fala do que a Márcia falou. Fala, não, eu que controlo a minha vida. Eu é que o destino está na minha mão. Eu é que faço. Eu é que faço acontecer. Aquele que faz isso, e a hora que vem uma situação que foge do controle dele, o que ele vai fazer? Ele vai se agarrar a quê? Ao desespero. Porque ele vai ver que tudo que ele acreditou até então, que era ele que fazia, caiu por terra, porque tem algo que ele não controla mais. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas tem uma terceira perspectiva, que é essa perspectiva certa. Que Deus é que está no controle de tudo. Deus já sabe todas as coisas. E se eu creio piamente nisso, independente da circunstância, independente da tribulação, independente da tristeza e do sofrimento que eu estou passando, eu confio em Deus e eu posso contar com a sua ajuda. E para superar aquele momento difícil, aquela circunstância complicada. E entender que Deus está ensinando alguma coisa. Eu não tenho dúvida, como eu falei para os irmãos, já falei várias vezes, eu não tenho dúvida que o que está acontecendo é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus dando tempo. E hoje eu tive um testemunho, fui numa reunião, a reunião durou 5 minutos no que eu precisava tratar, mas eu fiquei 1 hora conversando com o irmão, que é o Robson, que foi para a UTI e que ficou internado, que ele é contador da Fundação Filadélfia, vereador lá em Nova Ponte, e ele me contando o que ele viu dentro da UTI, só confirmando aqui que eu tenho falado, assim, eu vi pessoas entregando a vida para Jesus, eu vi pessoas orando em voz alta, pedindo perdão pelos pecados, e tantas coisas, só a eternidade vai revelar o que Deus tem feito através dessa pandemia dentro das UTIs. Né? Nós acabamos de ver, nós não entendemos os propósitos, aquele povo do Egito não entendeu o propósito de Deus naquele momento, eles queriam voltar, mas Deus estava no controle. Né? O verso 8 mostra isso, que Deus está no controle das tribulações, que Paulo até angustiou, mas ele falou, eu tenho certeza que é Deus que estava no controle, porque Deus, se acontecer alguma coisa comigo, Deus pode até ressuscitar. Ele falou isso. Né? Então ele que também nos capacita para suportarmos as tribulações. O verso 9 ele fala, contudo em nós mesmos nós tivemos sentença de morte para que não confiemos em nós. Olha só, Paulo, sabendo que tinha circunstâncias que estavam acima do controle, por mais hábil que fosse o timoleiro, por mais hábil que fosse o camarada na oratória, por mais hábil que ele fosse argumentativo, ensinado aos pés de Gamaliel, nas prisões, nas chibatadas que ele tomou, nas humilhações, nas tentativas de assassinato contra ele, ele tinha plena convicção que quem o livrou, quem cuidou dele foi Deus. Então, nas tribulações, nós somos ensinados a ter mais confiança em Deus. E se você pensar, quando Paulo fala, né, que na minha fraqueza é que eu sou forte, lembra de Abraão e de Sara? Quanto que Deus deixou para dar promessa para eles? A Bíblia diz que eles só receberam a promessa do filho quando eles estavam fisicamente amortecidos. Para eles entenderem que não era eles, os pés deles que estavam na terra, não era eles que controlavam. Mas quando o corpo deles for amortecido, Deus falou assim, agora eu vou dar a promessa. Para quê? Para falar para eles ter certeza, fui eu que fiz, fui eu que fiz o milagre, fui eu que transformei, porque eles não tinham condição nenhuma de fazer. Então Deus às vezes usa isso. E nós precisamos entender que essas tribulações, esses momentos de dificuldade, elas precisam cumprir esse propósito pedagógico de Deus na nossa vida. Nós não podemos revoltar. E Paulo aqui no verso 10, ele tem plena convicção, falando do que Deus faz por nós, que é Deus que nos livra de todas as tribulações, é o que ele fala, o qual nos livrou, ele fala, ó, eu já tenho experiência, ele nos livrou e livrará de tão grande morte, ou seja qual for a situação, ele é que me livrou e ele também nos livrará. A convicção de que Deus é que está no controle e que faz a salvação do seu povo. Agora existe um problema. Existe um problema, como eu disse, que às vezes nós não entendemos a forma de Deus agir. Se nós olharmos para Atos, no capítulo 12, ali conta a história que Herodes prendeu Tiago e Pedro. E aí ele decapitou Tiago. Mas Pedro foi liberto da prisão de uma forma miraculosa. Né? Deus usou a igreja orando, intercedendo, Tiago foi decapitado. A Bíblia vai dizer lá em Atos 12 que Herodes achou tão bom a reação dos judeus por ter matado Tiago, que falou assim, eu vou matar Pedro também. O próximo era Pedro. Mas aí Deus livra Pedro da prisão, mas Tiago é decapitado.
Mas eu quero te dizer que os dois foram libertos pelo Senhor. Amém. Os dois. Só que a forma foi diferente. Deus libertou Tiago e levou ele para ele. Deixou eles decapitar e levou para ele. Ele foi liberto. E Pedro também. Abriu a porta da prisão e ele passou. E tinha muitos guardas com ele. Depois você lê o capítulo 12 de Atos, é tremendo. Mas ambos, os dois, tiveram a libertação por parte do Senhor, a salvação por parte do Senhor. Mas nós achamos que somente Pedro que foi salvo. Não, mas Tiago foi salvo, embora ele tenha perdido a cabeça. Porque ele morreu, mas morreu com Cristo, louvando a Cristo. E Paulo falou, morrer com Cristo é lucro. Mas nós entendemos, não, mas só Paulo que teve um milagre. Não, Tiago também. Mas o livramento do Senhor, por muitas vezes, vem da forma dele, não da forma que nossa expectativa humana de vida falha, contaminada pelo pecado, que é Deus age de várias maneiras. E ele continua livrando. Ele livrou nosso irmão Juventino, foi a forma que ele achou, ele levou o irmão e livrou. Quem sabe o dia de amanhã, irmãos? Quem sabe se nosso irmão poderia tropeçar amanhã? E Deus sabe todas as coisas, então ele livrou o Juventino e livrou da forma dele, como ele livrou Tiago de uma forma e livrou Pedro de outra. De toda maneira ele está usando para a salvação. E é isso que ele faz. E o verso 11, para esse povo se lembrar do que Deus faz por eles, o verso 11, Paulo está falando que Deus é glorificado por meio de nossas tribulações, porque nós unimos uns aos outros para ajudar. Olha o que ele fala, ajudando-nos também vós com as vossas orações a vosso favor, para que por muitos sejam dadas graças. Graças a quem, irmãos? A Deus, a nosso respeito. Então essas tribulações também fazem com que Deus seja glorificado. E é interessante que aqui quando no comecinho do versículo 11 fala ajudando-nos também vós, a figura aqui lá no grego é uma palavrinha interessante que é sunuporgeu, que chama essa palavrinha. E ela tem um significado muito interessante. O significado dela lá no original é como se tivesse vários trabalhadores carregando um grande fardo, trabalhando juntos para cumprir uma tarefa em comum. Ou seja, juntou muita gente, tinha algo muito pesado para ser feito, mas muito pesado, e todos eles se uniram para cumprir apenas um propósito, um objetivo comum. Então Paulo está falando que as tribulações faz com que o povo de Deus se una em um só propósito, em um só fim comum. Então a tribulação faz com que nós nos unamos e isso louve a Deus, porque aí nós vamos ajudar uns aos outros. E aí Paulo, por último, aí a terceira coisa que ele fala, está no versículo 4b, parte B, e até o 7, ele está falando para esse povo assim, ó, lembre-se do do que Deus faz por intermédio de vocês. Olha o que ele fala no versículo 4, parte B. Olha só, ele fala que Deus conforta com nossa tribulação, mas olha o que ele fala na parte B. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele está falando que a tribulação tem um propósito específico, Iso. Porque o que você passou e foi atribulada, você passou com a sua fé firme, você criou perseverança e você vai poder ajudar outras pessoas. O sofrimento aperfeiçoa nosso caráter. Volta a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Olha o que Paulo vai falar, o mesmo Paulo falando, para a gente lançando luz sobre o que ele está falando aqui. Fala, olha, você foi consolado por Deus, você foi atribulado, mas Deus te consolou por um propósito. Deus vai usar isso, esse consolo que ele te deu para você consolar outras pessoas. Olha só, Romanos 5, a partir do verso 1 até o 5, diz assim, ó: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está falando que a tribulação tem um propósito específico, e vai produzir em nós caráter cristão, sabendo que nós não vamos ser abalados pelos ventos, não vamos ser abalados pelas circunstâncias, porque a nossa fé está firmada, e nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus, e Ele controla todas as coisas, e Ele sabe o fim desde o princípio, embora nós não entendamos com os nossos olhos,
mas nós cremos com o nosso coração, com a nossa mente, porque se ele falou, está falado, e ele não muda. E se ele falou que essa tribulação, essas situações difíceis produz em nós caráter cristão, nós falamos, Senhor, o Senhor está no controle, eu só te peço algo, faz igual ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Então o que nós temos que pedir? Senhor, acrescenta graça, porque está difícil, eu vou abrir meu coração para o Senhor, não está fácil, a coisa está complicada, mas eu quero te falar que a tua graça me basta. Se o Senhor me acrescentar graça nisso aqui, a gente vai passar e vai continuar te glorificando. Então, irmãos, tudo isso, ele tem um propósito específico para nós quando essa tribulação e esse sofrimento abate sobre a nossa vida, é que ele está nos ensinando para nós usarmos isso mais tarde, para ministrar amanhã aos necessitados. Não é castigo. Eu já vi tanta gente falar, Deus está castigando fulano. Não é castigo. É uma preparação para algo maior, um propósito maior que ele tem na nossa vida. E isso é simples a gente pensar. Se você olhar para a vida de José, ele ficou 13 anos cativo numa prisão, servindo como escravo. 13 anos e ele não desanimou e continuou fiel a Deus. Aqueles 13 anos, aos olhos do mundo, vão falar que foi um castigo, mas não foi uma preparação. E José foi levantado como segundo o Egito e lá na frente vai declarar isso para os irmãos, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o Deus que eu sirvo transformou esse mal em bem, para a glória do nome dele, e para me abençoar vocês que me perseguiram. É diferente de Jesus, né? É a mesma coisa, Jesus também foi preparado para isso, suportou esse sofrimento, mas um propósito muito maior, porque ele estava preparado para nos salvar, e por isso ele suportou o sofrimento. Irmãos, diante dessa palavra, o que nós devemos fazer então com relação ao sofrimento e às tribulações que nós passamos? O que é mais importante para nós nesses momentos é tirar a nossa atenção de nós mesmos, seja do medo, seja da própria doença, seja do próprio sofrimento, seja da própria tribulação, e nós voltarmos a nossa atenção toda ela para Deus. Primeira coisa que nós fazemos isso, para não em nós mesmos, mas voltar a nossa atenção para Deus. E é preciso nós nos lembrarmos quem Deus é para nós, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, como Paulo falou. Mas também nós devemos lembrar do Deus que faz por nós. Ele é capaz de fazer com que essas tribulações, com que os sofrimentos cooperam para o nosso bem, para a glória dele. É a forma dele fazer. Basta nós entendermos isso e continuar a glorificar no Deus que ele vai cumprir esse propósito. E por fim, convém nós lembrarmos do que Deus faz por meio de nós e permitir que ele nos use como estímulo para os outros, para conforto dos outros, porque ele vai nos consolar, ele vai nos confortar, ele vai acrescentar fé para nós passarmos com um propósito só, para sermos instrumento dele na vida daqueles que estão mais precisando. Pastor, mas eu tenho que passar por todas as tipos de experiência para me ser esse instrumento de conforto na vida dos outros? Deixa eu te falar algo. O poder de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus não está limitada à minha experiência e à sua experiência. O conforto que ele tem é tão grande que, independente de você ter passado por um sofrimento específico que outra pessoa está passando, independente disso, o conforto que ele te trouxe em qualquer experiência sua, ele é suficiente para você ser usado como instrumento de consolo na vida da outra pessoa, independente do sofrimento que ela está passando. Porque Deus não se limita às nossas experiências, ele está acima delas. Então, um conforto, num cuidado, numa doença, pode ser usado no conforto, no consolo de uma pessoa que perdeu um filho. O consolo de Deus no cuidado, numa provisão, a sua fé e esse consolo que você recebeu pode ser usado numa pessoa que está enferma, porque você sabe o Deus que você serve, em quem você confia. Isso é suficiente. Então ele faz de multiformas para nós aperfeiçoarmos nesse amor, nessa caminhada, nessa fé, com um propósito:
glorificar o nome nele através das nossas vidas e para poder ser o instrumento na mão dele para aqueles que estão precisando. Então que você seja atento a tudo que está acontecendo, seja coletivamente ou seja individualmente na sua vida, mas que você entenda que Deus tem um propósito muito maior do que você está enxergando. E confie que isso vai passar e amanhã ele vai trabalhar através da sua vida. Como diz o Hernan Dias Lopes, eu gosto de uma frase que ele fala, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então que nós possamos crer nisso, porque foi isso que Paulo falou para aquela igreja, para confortar, para consolar e para incentivar os irmãos. Era isso que eu queria deixar para os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.